Então hoje, iniciando sobre os Mormons, hoje eu quero focar mais no aspecto histórico, na história dos Mormons. Lógico, vai tocar em doutrinas, mas eu não vou hoje me aprofundar nas doutrinas, onde eu quero explicar mais detalhes, as doutrinas e também a refutação bíblica, dando a base bíblica, onde nós podemos refutar as heresias, as doutrinas demoníacas dessa seita. Daí, se Deus permitir, na quinta-feira que vem, a gente vai fazer isso. Hoje a gente vai focar mais no aspecto histórico, a gente vai entrar em algumas doutrinas principais ali, mas não analisando o todo delas. Então, os Mormons, são conhecidos popularmente assim. O nome de fato dessa seita é Igreja de Jesus Cristo dos Santos dos Últimos Dias. Esse é o nome de fato que eles a princípio eles não gostam muito de ser identificados como Mormons. Eles preferem ser chamados como os Santos dos Últimos Dias. E não tanto por essa nomenclatura Mormon assim, por mais que eles tenham o livro de Mormon, tem várias, mas eles não gostam muito dessa nomenclatura Mormon. Essa seita ela foi fundada por Joseph Smith Jr., porque o pai dele também tinha, no caso, o pai dele era o Joseph Smith, e o filho, então, foi o quarto filho da família, era o Joseph Smith Jr. Ele nasceu em 23 de dezembro de 1805. 1805. De novo, né? Hã? De novo 1800. Surgiu muita seita nesses anos de 1800 aí. Misericórdia. Mas acontece, a família dele, a princípio, eles eram presbiterianos, tá? Só que eles eram presbiterianos assim, meia boca, eles não eram assim, firmes na igreja presbiteriana, mas a denominação a qual eles pertenciam era presbiteriana. Mas assim, como eles não eram, vamos dizer assim, a gente poderia chamá-los de presbiterianos não praticantes, vamos dizer assim, na adolescência, o Joseph Smith, ele começou a indagar assim, de fato, a que igreja que ele deveria se filiar. Quantos anos? Na adolescência. Ele começou a orar, aliás, no primeiro não orar, ele começou a se questionar. Mas qual será que é a igreja correta? Qual será que onde de fato está sendo pregada a verdade, e tal? E nisso eles tinham a Bíblia em casa, a Bíblia da família, e ele leu na carta de Tiago, capítulo 1, vou até abrir o texto aqui que ele leu, versículo 5, Tiago 1, 5. Ele leu esse texto assim, e ele comenta assim que esse texto falou muito ao coração dele. Diz assim: se algum de vós tem falta de sabedoria, peça a Deus, que a todos dá liberalmente, o não lança em rosto, e ser-lhe-á dada. Tiago 1,5. Se algum de vós tem falta de sabedoria, peça a Deus, que a todos dá liberalmente, o não lança em rosto, e ser-lhe-á dada. A palavra de Deus é tremenda, esse texto aqui é muito precioso. Mas o que acontece? Ele foi. Esse texto diz que falou o coração dele de maneira muito forte assim tal, e ele então se sentiu compelido a ir orar e pedir para Deus sabedoria para discernir em qual igreja ele deveria congregar, se filiar e tal. Aí ele foi para uma floresta para orar, numa ocasião ali, após isso, movido especialmente por essa palavra, no entendimento dele, ele foi para a floresta para orar, e ele estava lá em oração, e aí ele diz que tem uma visão, onde aparecem, na verdade não é simplesmente uma visão, ele diz que literalmente aparecem Deus Pai e Deus Filho, aparece o Pai
né, e aparece Jesus Cristo, ambos materializados na frente dele, e respondem a oração dele. E dizem que não era para ele se filiar a nenhuma igreja, porque todas as igrejas tinham apostatado. Todas as igrejas estavam corrompidas, ninguém mais pregava a verdade, e ele ia ser o instrumento usado, o profeta usado para restaurar a verdade de Deus na terra. Isso, que idade ele tinha? Ele tinha 14 anos de idade. Isso foi no ano de 1820. Tá? Era na primavera de 1820 quando ele teve essa primeira visão, onde ele diz que apareceram, né, fisicamente, corporalmente, materialmente, né, o pai e o filho, né, e falaram isso para ele. Depois disso, a próxima visão que ele vai ter é quando ele já tem 17 anos de idade. Então, no ano de 1823, tá? 1823, com 17 anos de idade, ele tem as visões do anjo Moroni. Tá? O anjo Moroni aparece para ele, então, em 1823, quando ele tinha 17 anos de idade, e depois disso aparece mais algumas vezes. São pelo menos 3 visões que ele tem com o anjo Moroni. E, especialmente na última visão, esse anjo, né, que é um anjo entre aspas, tá? Porque na realidade ele é dito assim como quem seria esse Moroni, tá? Moroni teria sido o filho de um profeta que teria vivido lá nas Américas 1400 anos antes de Joseph Smith. Então, né, se Joseph Smith estava aqui em 1820, tu volta no tempo 1400 anos, né, então dá lá pelo ano 400, mais ou menos. Então lá pelo ano 400 foi a época que esse Moroni teria vivido na Terra. Era filho, né, teria sido, lógico, né, tudo isso, né, é a teoria, é a fábula, né, inventada pela mente do Joseph Smith, né, ele teria vivido, né, então nas Américas, então por volta do ano 400, e era filho de um profeta, e o profeta tinha o nome de Mormon. Então o Moroni era filho do Mormon, filho do profeta Mormon. O Mormon é quem teria escrito um livro e que foi escrito, ele foi escrito em placas de ouro, né? Isso, tudo que eu estou falando não é coisa que de fato aconteceu, tá? Tudo é a fantasia inventada pela mente fértil do Joseph Smith. Tá? Toda essa história do Moroni? Lógico, sim, tudo isso, né? Ou Moroni era um anjo, filho de um homem? Exatamente. É um anjo, mas que na verdade era, né, era o espírito lá do o espírito lá do filho do profeta Mormon. Então, Mormon era, então, segundo Joseph Smith, era um profeta que escreveu o livro de Mormon. Então, o livro de Mormon originalmente foi um livro escrito na língua egípcio reformado, tá? Que é uma língua que nunca existiu na realidade, só existiu na mente também do Joseph Smith, né? Então o livro é um livro escrito em placas de ouro, não era um livro escrito em papel, era em placas de ouro, escrito esse livro, escrito em hieroglifos, né? Então em egípcio reformado, uma língua que nunca existiu, escrito por esse profeta Mormon. E esse profeta Mormon, ele era de que origem? Qual era a origem do profeta Mormon segundo, lógico, né, o Joseph Smith? Ele era descendente de judeus que tinham chegado, né, nas Américas, né, um pouquinho depois, né, de quando isso aí eu vou confirmar melhor, né, na semana que vem, até eu confirmo um pouco mais com exatidão essa questão, né, quando é que eles chegaram, se foi antes de Cristo ou se foi depois de Cristo, tá? Mas, né, segundo eles também o próprio Cristo, antes de subir aos céus, teria vindo até as Américas, né, e fundado, né, uma igreja aqui, com apóstolos, com tudo, né, nas Américas, né. E aí tinha aqui vários povos, tinha pelo menos 3 povos diferentes, né. Tinha um povo que já estava aqui, tinha outros 2 povos, né, que chegaram e que estariam em guerra,
E aí o povo que era fiel a Deus, né, entre aspas, era o povo ao qual pertencia, né, esse profeta Mormon. Ele escreveu esse livro, né, em placas de ouro, pediu para o filho dele, o Moroni, levar até uma montanha, né, a montanha que eles chamaram, né, depois de Cumorá, levar esse livro até essa montanha, esconder o livro na montanha, né, e tudo isso porque eles estavam em guerra, né, esses povos e tal. E aí vai passar 1400 anos, né, então daí teria, né, aparecido ali esse Moroni, né, pro Joseph Smith, né, e isso primeira vez em 1823 e em 1827, né, foi quando finalmente daí o Moroni, né, revela onde é que estaria esse livro, né, escrito em placas de ouro e tal. Revelou para ele onde estava o livro, e também deu para ele, né, o Urim e o Tumim, que seriam utilizados, né, para ele poder, seria como que uma espécie de pedra, mas também de lente, né, onde ele poderia olhar para o livro e então usar, né, esse Urim e Tumim para traduzir o livro, porque era uma língua que ele não sabia, que ele não conhecia. Então, através do Urim e do Tumim, ele poderia, né, então, vamos dizer assim, como que olhar, né, e aí, digamos assim, tem uma tradução automática, né, por meio daquilo, e daí ele só, né, ia escrevendo a tradução. Bom, essa aí foi a visão, né, então, em 1827, quando foi revelado, né, para ele, né, então, esse tal livro, né, escrito em placas de ouro e tal, né, que era o livro de Mormon. E ele, então, tendo acesso a esse livro que, né, nunca ninguém viu para saber, né, ele concluiu a tradução em 1830. Então, 1830, então ele levou, digamos assim, 3 anos, né, para concluir a tradução desse livro. 1830, então, é o ano que ele conclui a tradução do livro de Mormon, e uma vez que ele traduziu o livro de Mormon, então ele, junto com alguns outros homens, né, que já estavam, né, aderindo às ideias dele, ele funda, né, a igreja, né, dos Mormons, né, a igreja que no primeiro momento eles chamaram de Igreja de Cristo, né, e depois foram modificando, né, o nome até que por fim ficou, né, o nome na Igreja de Jesus Cristo dos Santos dos Últimos Dias. Isso foi em 6 de abril de 1830, tá? Foi a data da fundação daí da Igreja dos Mormons. O que acontece? Antes da fundação, tá? Quando ele ainda estava naquele processo de tradução, né, entre aspas, né, tradução do livro de Mormon, né, a invenção do livro de Mormon. Isso é Estados Unidos? Tudo isso nos Estados Unidos, tá? Num primeiro momento, tá, né, toda essa situação aqui estava acontecendo ali na região próxima a Nova York, tá? Posteriormente ele se muda, né, para outros estados. Quando o movimento começa a ganhar força, também começa a ganhar oposição, e ele tem que ir fugindo de estado para estado. Ele foi para um estado, depois foi para outro, né, aonde por fim, se não me engano, no estado de Illinois é onde ele vem a morrer, né? Ele é morto, né? Ele e o irmão dele. Aonde de fato depois a seita vai se estabelecer, mas isso após a morte do Joseph Smith, né, é no estado de Utah. Lá é onde de fato a seita, e até hoje, né, é a capital, vamos dizer assim, o lugar mais importante, né, para os Mormons, né, é esse estado, né, é o QG deles. Depois eu vou comentar um pouco mais sobre esse estado, assim, né, quando a gente chegar lá. Mas outras questões muito importantes, assim, para esse desenvolvimento primário, né, antes até da fundação da própria seita aqui, né, pelo menos da data, né, onde ele funda, né, são outras 2 visões que ele tem. Aparece um anjo para ele, um outro anjo. Não foi só o anjo Moroni, né, que apareceu para ele. Teve um outro anjo que apareceu para ele. Sabe qual é o nome desse outro anjo? João Batista. João Batista apareceu para ele. Os caras morrem, né? E daí ele tá lá na necromancia lá dele, né? E aí ele dá o nome pro anjo, né?
Aí o João Batista foi enviado por Pedro, Tiago e João. Um dos irmãos. Foi enviado por Pedro, Tiago e João. Isso. Pedro, Tiago e João, né, que eram os apóstolos, né, discípulos mais próximos de Cristo, né, enviaram João Batista, sabe para quê? Com qual a função? De impor as mãos sobre Joseph Smith, e tinha um outro homem com ele, que era Oliver Cowdery. Oliver Cowdery era um cara que era ali naquele momento que ele estava, naquela época, ele estava traduzindo o livro de Mórmon ainda, né, era como que um braço direito dele, tá? Naquele primeiro momento. Então, o que aconteceu? Segundo ele, aparece o João Batista, eles estavam lá os dois orando na floresta, aparece o João Batista, né, e diz para eles, né, que ele estava restaurando o sacerdócio na terra, que a terra tinha ficado, digamos assim, há quase 2000 anos sem sacerdócio, e estava sendo então restaurado. Naquele momento ali, ele tinha sido enviado por Pedro, Tiago e João para restaurar o sacerdócio na terra. E aí ele impõe as mãos sobre eles e tal, e dá ordens, dá instruções para eles que eles deveriam, né, primeiro um batizar o outro, depois o outro, né, que foi batizado iria batizar o primeiro, né? Então ambos se batizaram, ambos ali oraram, ambos, né, e tal. E aí, só que não era qualquer sacerdócio. O sacerdócio que foi restaurado naquele primeiro momento ali foi o sacerdócio de Arão. O sacerdócio de Arão, então, foi restaurado por João Batista, que tinha sido enviado por Pedro, Tiago e João. E eles diziam, é porque nesse primeiro momento vai ser esse aqui, mas depois, né, até que vocês estejam preparados para uma nova investidura. Aí mais tarde ele tem uma nova visão, né, em outro momento ali, mas isso tudo lá no ano de 1829, tá? Então é um ano antes no ano anterior à fundação da seita, tá? Então, em maio de 1829, aparece o próprio Pedro, o Tiago e o João. E aí, né, concedem então, né, e restauram, vamos dizer assim, o sacerdócio de Melquisedeque, que era superior. Aí, e não só o sacerdócio de Melquisedeque, como também o apostolado. Então daí eles, né, foi concedido, foi restaurado então na terra, naquele momento, né, segundo Joseph Smith, o apostolado. Então, né, ele se tornou então apóstolo. Ele já tinha na visão anterior se tornado sacerdote segundo a ordem de Arão, e agora ele já era sacerdote segundo a ordem de Melquisedeque. Então, assim, né, tá ficando cada vez pior. Não, olha o tipo de coisa. Aí depois disso, depois dessas visões, né? Vê, quando esse sacerdócio Melquisedeque e o apostolado são restaurados em 1829, né? Vê, um pouco depois, um ano depois, né? Porque daí é em abril, né? De 1830, né? Ele funda, então, finalmente, né? A Igreja de Cristo, né, entre aspas, né? Era no período do livro dos Mormons, que ele recebe essas visões. Isso. E no mesmo período ele estava traduzindo o livro de Mórmon. Exatamente. Depois que ele funda a igreja. Isso, exatamente. Depois das visões todas, depois, né, de ele já ser o sacerdote, né, de Arão, de Melquisedeque, apóstolo, e livro traduzido, né, de Mórmon traduzido, aí ele funda, né, a suposta igreja, né, seita. Tudo estava contido nele, assim, Tudo né? contido nele. Aí tá. Aí ele começa, né, a pregação, né, ali, difundindo a seita e tal, e vão sendo perseguidos. Qual é o principal motivo de perseguição? Tá? Não é só o fato de, digamos assim, que ele estava pregando heresias. Porque, imagina, os Estados Unidos era um país de maioria protestante, né? Presbiterianos, metodistas, batistas, e então, né, tipo assim, muita gente, lógico, tinha um monte né, assim como tem protestantes que não eram praticantes de fato, né, e não tinham muito conhecimento bíblico, mas também tinha bastante gente que conhecia a palavra, né?
Então muita gente rejeitava, né, já de pronto, as heresias que ele começou a ensinar. Então, né, mas não era só esse o motivo de perseguição. Um dos principais motivos que ele era perseguido é porque ele começou a ensinar e a praticar a poligamia. A poligamia era o principal motivo de que ele era perseguido. E que ele tinha que, às vezes, estar fugindo de estado para estado, né? Porque nos Estados Unidos, tradicionalmente, o que acontece? Cada estado tem leis diferentes. Por isso não é fugir para um outro, né? Porque cada um tem a sua jurisdição. Então, né, tu cometeu alguma coisa aqui, no momento foi para outro estado, né? É quase como se fosse um outro país, né? Tu ir para um outro estado. Né? Então ele ia fugindo do estado para o outro. Até que se estabeleceu, eu não cheguei a anotar aqui, mas se eu não me engano é o estado de Illinois, onde ele se estabeleceu. E aí ele né, já tinha bastante seguidores, né, e ele praticamente ele fundou uma cidade, que eles chamaram de Nauvoo. Fundaram uma cidade, né, onde era a cidade de maioria mormon. Tá? Em Illinois. Colocaram uma colina em Illinois, onde se originou a cidade de Nauvoo. Isso. E aí, então, nessa cidade, né, era uma cidade de maioria mormon. Tá? E eles começaram, então, a, né, exercer ali um domínio, né, tanto político, né, como, né, em vários sentidos, né, naquela região ali, naquela cidade, né, e naquela região. E começaram a crescer a partir dali. Ele foi, né, ele estabeleceu, na sequência, ele estabeleceu 12 apóstolos, que ele enviou, né, como missionários, né, começaram a propagar a doutrina dele, né, espalhar a doutrina mormon. Eles eram perseguidos, ele mesmo, né, junto com Sidney Rigdon, né, era um braço direito dele. Teve um momento, um período assim que nessas perseguições assim, ele chegou a ser tapado de piche, ele e o Sidney Rigdon, e cobertos com penas, né? Né, e enxotados da cidade, assim, né, dessa forma. Então, tipo, foi bem, né, eram bastante perseguidos, assim, né, em vários, né. Só que daí, o que acontece? Como havia bastante perseguição ao movimento dele, em 1842, ele fundou a igreja em Nova York em 1830. Tá? Em 1842, né, nesse ano, ele já estava estabelecido já há um tempo, né, nessa cidade de Nauvoo, em Illinois. Em março de 1842, ele se tornou o quê? Maçom. Então, ele se torna maçom em março de 1842. Ele adere à maçonaria. E é rapidinho assim. Num dia ele se torna aprendiz. Se não me engano, no outro dia ele já é levado a companheiro e mestre maçom. Não tenho informação se ele chegou a subir outros graus, tá? Né, mas pelo menos mestre maçom ele chegou a se tornar, né, que é o, vamos dizer, o terceiro grau, né, da maçonaria. Com isso, o que ele pensava, né? Em conseguir influência política, conseguir proteção, né, impedir que a seita dele, né, fosse perseguida, né? Mas não resolveu muito, né? Porque 2 anos depois, né, em 27 de junho de 1854, ele e o irmão dele são mortos. Por que foram mortos? Eles tinham uma cidade, eu não lembro agora exatamente o nome da cidade, tá? Mas ele tinha uma espécie de jornal, né, nessa cidade, que estava publicando matérias contra os mormons, né, atacando, né, os mormons, né, denunciando, né, os mormons. E ele, o irmão dele, né, instigaram que esse jornal fosse depredado. E aí, uma vez o jornal depredado, né, ele e o irmão dele foram acusados, né, de terem ordenado aquilo e foram presos. Então ele e o irmão dele foram presos e antes de serem julgados, né, houve uma turba, né, em torno de 200 pessoas que adentraram, invadiram a prisão e como é que se chama?
lincharam eles, né, e então mataram os dois, né? Aí então deram um tiro na cabeça, né? Eles deram um tiro neles. Depois lincharam eles. O Irun, que é o irmão dele, foi o primeiro a ser morto, né? Aqui diz assim, que eles foram denunciados e foram acusados por grosseira imoralidade, falsificação e indução à violência. Eles foram acusados por esses 3 motivos, os dois. A primeira acusação que é grosseira imoralidade. Certamente é a questão da poligamia. Né? Eles estão políticos. E aí o que acontece? Então, isso gerou um certo ressentimento, né, nos mormons, né, em relação à maçonaria. Por quê? Porque havia alguns, no meio daquela turba de 300 pessoas, havia alguns maçons ali. E eles ficaram assim, será que por que não protegeram, né? Porque eles tinham toda aquela coisa, aquele compromisso, né, de se defender um ao outro, né, dentro da maçonaria e tal, né? E aí, né, inclusive tinha alguns maçons no meio, né, dos 200 lá que tinham, né, atacado, né, eles, né. Bom, então o que acontece? Né, já havia muitos maçons antes, né, e esses próprios maçons dentro do movimento Mormon foram que induziram o Smith, né, a participar, né, da maçonaria. Então eles tinham, né, um envolvimento muito grande, né. A loja maçônica da cidade de Nauvoo era uma das maiores, né, do estado de Illinois, né, e ela estava começando a influenciar outras, né. Então, deixa eu ver, havia, né, toda uma ligação muito, né, sabe, entrelaçada assim, né, naquele momento ali, que é os primeiros momentos da seita, né, com a maçonaria e a própria seita. Então havia ali toda uma interligação. E até hoje tem algumas coisas, vamos lá, tem muitas semelhanças entre as práticas mormons e as práticas maçônicas. Vamos analisar uma delas, a questão. Nós temos o culto, ele é público. A gente tem medo que alguém saiba, a gente fala que a verdade, a gente quer que só um grupo fechado de pessoas conheça, a gente quer que todo mundo conheça a verdade. Nós queremos que todos conheçam a verdade. Na maçonaria, que é uma seita iniciática, né, de iniciação, por que iniciação? Porque só é revelado o conhecimento que eles têm para quem é iniciado na seita. Ou seja, a pessoa precisa passar por um rito de iniciação para daí poder, né, agora a gente vai te revelar isso. Depois passa para um outro rito, agora a gente vai te revelar isso. E a conta gota vai sendo revelada à medida que a pessoa vai subindo os graus de iniciação. Entre os mormons, por mais que não tenha toda essa questão, né, de graus e tal, né, como na maçonaria, como na Rosa Cruz e tal, mas aquilo que acontece dentro dos templos mormons não é aberto para qualquer um. O templo mormon não é público, não é um local público que tu pode simplesmente, né, eu quero visitar lá o culto dos mormons lá, ver o que eles estão pregando, o que eles estão fazendo. Não pode. Só pode, tu vai primeiro ter que ser instruído, né, vamos dizer assim, aceito, né, como um membro, né, ali para daí tu poder, exatamente, tu vai ser instruído na tua casa, né. Aí depois disso, né, é que tu vai poder, né, quando for lá te batizar e dentre outras coisas, né, aí é que tu vai poder adentrar, né. Ou seja, é o que? Isso, na verdade, é um rito de iniciação. Só tem acesso aos ritos que acontecem no templo o iniciado, né? Essa é a questão. E muitas das coisas que acontecem de algumas práticas, né, são semelhantes à maçonaria. E é interessante que declarações isso do próprio Smith, Joseph Smith. Ele disse assim, que na maçonaria continha muitas verdades. Tinha muitas verdades na maçonaria, né? E ele disse assim, que há uma espécie de sacerdócio, na maçonaria, né? Mas que havia com o tempo sido desfigurado. Olha isso. Que havia uma espécie de sacerdócio, mas que com o tempo tinha sido desfigurado e que eles, os mormons, estavam restaurando o verdadeiro sacerdócio. Ou seja, né, na própria visão do Smith,
a seita dele era uma espécie de maçonaria reformada. Então, assim, bom, dando continuidade aqui, né? Então, tem toda essa ligação, né? Então, do Smith com a maçonaria e tal, né? E ele foi maçom até a morte dele. Só para não estender muito ali, dar uma cooperada em algumas coisas que você está falando, tá dentro desse contexto. Ele engana todo mundo exatamente porque ele traz ensinos que ele não consegue comprovar. Né? Tem contradições diversas no ensino dele. Em todos os 4 livros principais vai ter contradições assim que não fazem nenhum sentido. Por exemplo, no início de tudo, o pai e o filho, como homens, descem e dizem para ele que todo mundo abandonou a fé, não tem nenhum remanescente. É nesse sentido. Então não tem ninguém mais que crê na palavra de Deus, não há remanescente, então todos abandonaram a fé, apostataram. Só que no final da fala dele, que é toda a seita tem, que é o final dos tempos, os últimos dias, que é sempre essa prerrogativa, né? É sempre o tempo do fim. Por isso que é dos últimos dias. Sim. Então toda a seita tem essa característica. Ele vai dizer que o objetivo é uma igreja única, com todas as verdades. Ou seja, na verdade, isso é a própria contradição. E também a própria influência né, dos ideais maçônicos, né? Isso, ecumenismo, politeísmo, essas coisas que porque depois ele vai ter o ensinamento dos deuses. Aí vai chegar lá no fim e ele diz, mas agora não tem mais nenhuma igreja, todos apostataram, não ninguém. Mas isso é um contraditório. Porque ele começa dizendo que nenhuma prece, e depois não, vamos todo mundo, cada um tem suas verdades. E no final das contas eles ensinam o universalismo. E um detalhe aqui, ó, eu não sei se essa grade aqui, ó, ela fala do livro de Mormon. São 15 capítulos, são 15 livros, são 239 capítulos, 6.553 versículos, e aqui, ó, olha só que interessante. Primeira Nef 20 é igual a Isaías 48 na íntegra da King James 1611. E é tudo King James 1611. É uma das melhores traduções de todos os tempos. Não é só isso. Vai ter aqui depois Isaías 12, 24, Isaías 2, 14, Malaquias 3, vai ter Mateus 5 a 7, o Sermão do Monte. Tudo cópias legítimas da King James 1611, né? Só que tem um detalhe: ele bota a Bíblia junto com os outros livros, né, que seriam o livro de Mormons. Tem aqui os outros, não vou ler aqui agora, mas a Bíblia seria o 5º livro, digamos assim, de padrão deles de confiança. Só que o seguinte, o único livro que eles ousam corrigir é a Bíblia. Na Bíblia tem vários erros para eles, né? Isso é uma fala deles, tá, gente? Eles vão dizer constantemente que a Bíblia tem erros constantes e tal. Então, os livros deles não tem, são inerrantes, mas a Bíblia é inerrante. Então, é muito grave isso, né? Isso aqui é uma plágio, na verdade. Então, quando fala de práticas fraudulentas, né? Ele tem essa sagacidade assim, de enganar as pessoas, né? Porque ele diz que o pai e o filho, como homens, falaram com eles de coisas que seria uma última revelação que a igreja não teria recebido ainda. Sim. Aí ele vai lá, pega uma Bíblia 1311 da King James e começa a copiar na íntegra tudinho e dizer que aquilo era uma revelação que eles... Só que a malandragem dele é que ele não desconsidera a Bíblia, mas a Bíblia é o único que ele corrige. Bom, dando sequência então aqui, ó. Então ele morre em 1854, 27 de junho de 1854, né? Ele e o irmão dele morrem. E aí começa uma batalha, né, sobre agora quem é que vai dar seguimento na seita. Aí surge a figura do Sidney Rigdon,
né, que foi alguém que era um braço direito dele, né, por um tempo, né, e ele se levanta assim e tenta ser o guardião da igreja, se tornar o guardião da igreja. O que acontece? O povo, né, ficou todo perdido ali quando o Smith morre, né, o Joseph Smith morre, e não sabem direito o que fazer. Daqueles 12 apóstolos que tinham sido enviados, a maioria, né, não estava ali, né, ali perto, né? A maioria estava em outros lugares, né? E nem ficaram sabendo logo, sabe? Levou um tempo, né? Porque imagina, naquela época assim, comunicação era só, tinha que alguém ia levar, né, a cavalo, né, uma carta, né, uma coisa assim, né? Então, né, não tinha, não era que nem hoje, não tinha telefone, não tinha rádio, não tinha, né, nada disso. Então levou um tempo até eles, né, se reunirem. E nesse meio tempo, né, estava ali o Sidney Rigdon querendo se tornar o líder do lugar do Joseph Smith, né? Queria ser chamado, né, o guardião. Ele disse assim, não, há necessidade agora, né, para que o pessoal não se disperse e tal, né, de que a gente tenha um guardião, né, e quem melhor, né, que Joe, que estou falando com vocês, né, para ser esse guardião. Né, e aí, só que, né, ali estava também, né, o Brigham Young, que era outro, né, cara bastante importante, né, no movimento ali. E na cidade também tinham pelo menos 4 daqueles apóstolos, e os outros estavam fora, mas estavam, né, estavam para chegar. E aí o Sidney Rigdon queria que as coisas fossem decididas logo, né, e que ele fosse nomeado o guardião da igreja. E quanto que o Brigham Young, ele queria que esperassem todos os outros apóstolos voltarem, né, para estarem reunidos os 12 apóstolos, e aí então, né, que fosse então decidido, né, os rumos, né, que a seita ia tomar. Então eles acabaram, né, aguardaram, né, então levou alguns dias, e até que se reuniram todos ali, e fizeram várias reuniões, assim, né, até que por fim, teve uma reunião que primeiro eles decidiram assim, se todos, né, aceitavam a autoridade dos 12 apóstolos para definir, né, quem é que seria, digamos assim, o novo presidente da igreja, né? E aí a maioria, né, concordou que sim, queriam, né, aceitar, né, a autoridade dos 12, né, porque esses 12 apóstolos teriam recebido, né, as chaves do reino de Deus, né, pelo Joseph Smith, né? Então, o povo aceitou ali a autoridade. Aí quando chegou no dia definido, onde eles iam decidir quem ia ser o presidente, o Brigham Young, né, ele estava lá, né, no discurso dele, 2 horas discursando, e aí lógico, né, os caras contam assim, né, que ele chegou a se transfigurar, né, no meio deles lá, que o rosto dele brilhava, né, e aí ficou muito claro, né, que o cara que era para ser o presidente, né, não era o Sidney Rigdon, mas era o Brigham Young. E que de fato então se tornou, né, foi, né, votado ali, né, por maioria, e decidido então que o Brigham Young é o que ia ser o presidente, e ele foi então, a partir de 1844, né, ele foi presidente né, dos Mormons até 1877. Até 1877. Que foi quando ele morreu, né? Ou seja, foi, né, sempre era uma questão vitalícia, né? Era até a morte. Esse que se tornava presidente, ele também recebia um manto profético, né? Então, no caso de Joseph Smith, ele era considerado profeta, e cada presidente que ia sucedendo, né, recebia esse manto profético, né? Certamente eles querendo, né, copiar lá o Elias, Eliseu, né, e tal, né? Aí eles a transferência de unção, né? Aí então o Brigham Young né, passou a ser o profeta, né, dos Mormons. Aqui diz que ele era o mais chegado do Joseph Smith, que era o discípulo fiel, né?
Aham. Mas assim, Em vários momentos, né, tem pessoas diferentes, né, que são os que são mais próximos, né, e o Brigham Young, né, creio que nesses momentos finais ali, né, antes da morte dele, né, era um braço direito, era assim. um braço direito. Tem um braço só dele aqui. Uhum. Uma ele seria fiel a ele e tal, Uhum. coisas assim, né? Sim. E aí, o que acontece? Sobre então a liderança, né, do Brigham Young, é onde de fato, né, teve um crescimento assim, né, maior do que antes até, né? O que acontece? Ele na sequência, isso daí em 1847, ele chama, né, o povo ali, né, os mormons, tudo, né, para se mudarem daquele local onde eles estavam para o estado de Utah. Claro que a princípio não era um estado ainda, acho que, se não me engano, ele se tornou um estado em 1850, tá? E na verdade até por influência deles, né? Mas eles se mudaram então para Utah, né, em 1847 e eles dominaram aquela região, né? Então aquele estado, o estado de Utah, praticamente ele é o estado dos Mormons. Hoje a população do estado de Utah, nos Estados Unidos, né, tem mais de 3 milhões de habitantes nesse estado, né? Não é um estado assim tão populoso, né? Por que não é um estado tão populoso? Porque tem bastante deserto no estado de Utah. É lá no meio, sabe, a região assim, a área do estado de Utah é bem grande. Olhar no mapa, assim, eu até achei que era, sabe, porque os Estados Unidos tem alguns estados bem grandes, tem outros estados que é bem pequenininho. Eu até achei que Utah era um estado pequenininho, sabe? Eles foram lá pro estado de Utah, né? Então eu até achei que era um estado, mas quando eu olhei no mapa, assim, um quadradão gigantesco, assim, né, o estado. Mas é porque a maior parte do estado é deserto, né? E eles então foram para a cidade, né, de Salt Lake City, né, que é, né, a cidade do Grande Lago, né, do Lago Salgado, né? Então é o maior lago, né, do oeste, né, americano, assim, e é um lago que ele a densidade, né, de sal dele é maior do que a do mar, assim. Não chega a ser que nem do Mar Morto, né, mas ela é mais salgado que a própria água do E mar. hoje é a igreja 7, né? Igual a Isso, daí essa cidade, né, de Salt Lake City, ela se tornou então, né, a cidade, né, sede da seita, e também veio, né, posteriormente a se tornar a capital do estado de Utah. O que acontece? O Brigham Young, ele de fato se adonou do estado de Utah, né? Ele passou a ser o manda-chuva, o chefe lá, ao ponto de ter tal controle, né, e querer manter, né, as rédeas, né, daquele estado nas mãos dele, que no ano de 1857, ou seja, 10 anos depois que eles haviam se mudado, né, para lá, ele ordenou uma chacina de imigrantes que estavam, né, chegando para morar naquele estado. Ele ordenou que um bispo dos mormons lá, né, com mais, lógico, né, mais um monte, né, de outros homens assim, atacasse uma caravana de imigrantes, né, que estavam chegando para se estabelecer em Utah, no estado de Utah. Eram mais de 100 imigrantes, e ele ordenou a morte de todos aqueles homens, porque ele queria, né, manter o domínio dele naquele estado. Ele morreu, a chacina foi ordenada quando? Quando é que ocorreu? 1857. Quando é que o Brigham Young morre? Ele morre em 1877, 20 anos depois. Não creio que é coincidência, eu creio que esse julgamento ocorreu, penso eu, propositalmente após a morte do Brigham Young. Mas 20 anos depois, aquele principal que foi ordenado, né, que tinha recebido a ordem, né, para executar essa chacina, né, aquele que liderou, né, então, né, aquele movimento, foi condenado. 20 anos depois é que ele foi condenado. Qual deles que se elegeu à presidência dos Estados Unidos? Não foi ele? Não. Então foi o Joseph Smith. Não, o Smith também não era presidente. Não, teve um deles que se elegeu, mas não ganhou. Concorreu. Candidatou. Não, eu acho que deve ser um mormon, porque eles são muito fortes na política. Sim. Eles são muito fortes na política, mas
Mas, sei lá, eu não cheguei a ver de nenhum, pelo menos desse... Porque foi ele que deu a gente pode confirmar depois, sim, ver, assim, né, mas... pelo menos eu não cheguei a ter nenhuma informação nesse sentido, assim, de que esses presidentes da seita em si tivessem se candidatado à presidência dos Estados Unidos, né? Mas eu sei que eles, assim, eles têm muita influência, assim, tem muitos membros, né, da seita, né, dos Mormons, que são ministros de Estado, já teve governadores eleitos, vários senadores, deputados, né? Então eles têm uma força política bem forte, né, lá nos Estados Unidos. Isso aqui é o templo dos Mormons lá em Porto Alegre, eu conheço ele. Uma coisa muito luxuosa. Ele tem isso aqui é uma estátua, gente. Isso aqui é uma estátua de ouro. Tá? Isso aqui tem uma segurança violenta. Tu enxerga de longe isso aqui, no pôr do sol. A nossa empresa era de frente. Isso é em Porto Alegre. Isso é em Porto Alegre. Pá, pensa, né? A porta, Michael, da entrada é maior que esse painel aí. A porta é uma porta aí, atrás do Guatemi, assim pra cima. Perto do Guatemi, no Chácara das Pedras ali. Eu nunca vi. Quem mantém, sim. Porque assim, ó, o que acontece? Eles têm, dízimo. Eles têm uma doutrina assim, ó, tu não pode, digamos assim, ser membro lá sem ser dizimista, sem dar o dízimo de tudo que, né? Então, como... porque assim, ó, por que não tem, por que é difícil ter Mormon pobre? Tá? Vamos lá, eles são uma seita, tá? Que faz parte do bojo doutrinário deles o racismo. E eles são muito elitistas, eles têm um foco muito forte na educação. Então eles, né, pegaram eles mesmos fundaram escolas, fundaram faculdades e tal, e eles incentivam muito, né, aqui todos os membros, né, da seita estudem, façam faculdade, tudo, né? Ou seja, com isso... Tem um detalhe aí que é o seguinte, quando tu tem um filho, então assim, tu tem poligamia, tu é um homem, tu tem 3, 4 esposas. Todos os filhos que tu tiver com ela, todos eles vão ter uma poupança, desde recém-nascido até os seus 18 anos, e todos eles, quando jovens, quando entrar na Universidade de Utah, eles vão ser enviados para o mundo, porque já tem uma reserva financeira violenta já para poder fazer a missão deles. Não é nem a igreja que banca a missão dos caras, é o próprio jovem que vai dedicar todo o seu valor, né, esse dinheiro, para fazer missão para o mormonismo, né? Então, além da igreja ter receitas de dízimos, não é pouco, porque eu já vi uns 5, 6 templos mormons, gente. É assim, ó. Aí que é muito luxuoso. E aí, assim, então assim, né, eles têm toda essa... eles focam, né, em ter influência política, né, ou seja, para sempre, né, que puder, né, puxar a brasa pro assado deles. Eles focam, né, então em educação, né, em que toda, né, os membros, né, da seita né, façam faculdade, ou seja, então eles têm, né, acaba, né, que muita gente... Eles têm bons... Sim, eles têm um foco forte na vida social. Essa parte assim, ó, acreditam sim, mas não é exatamente da mesma forma como nós, né? Eles têm toda uma visão diferente, assim, né? Sobre o céu, sobre o inferno, né? A gente vai entrar nesses detalhes, né, mais das doutrinas, assim, sabe? Os detalhes sobre a questão do livro de Mórmon, né, a questão dos batismos, investidura do templo, casamento, poligamia, né, várias das fábulas dele, né, apóstolos, profetas, selamentos, várias das doutrinas, né, que eles têm bem específicas deles, heresias e tal. A gente vai entrar com mais profundidade assim na semana que vem, tá? Hoje daí eu quero terminar agora essa parte, né, na sequência aqui da história, e entrar, né, principalmente na doutrina de Deus,
né, e de Cristo. Né, e na Escritura, né? Né, mas, lógico, também mesmo nessas doutrinas, né, a gente vai também comentar um pouco mais, né, na semana que vem. Né, né, mas, então, assim, ó, concluindo, né, a parte né, histórica. Né, depois, então, com a morte, né, do Brigham Young, né, que foi o segundo, então foi o primeiro presidente da seita foi o Joseph Smith, o segundo presidente Brigham Young, o terceiro presidente foi o Wilford Woodruff. Esse foi o terceiro, com a morte então do Brigham Young, quem assumiu foi o profeta Wilford Woodruff. Tá? Esse daí foi o terceiro a receber o manto profético. Né? Só antes, né, de seguir aqui um dos atos, né, desse terceiro aqui, só para dizer sobre a questão do estado, né, de Utah. A porcentagem, tá, de mormons no estado de Utah é 70%, em torno de 70% da população. Né? Então, 70% da população daquele estado é mormon. Né? Então, assim, e uma coisa que, sabe, o estado em si, o estado de Utah, né, tem um pouco mais de 3 milhões de habitantes. Né? E metade, mais ou menos, da população mora, né, na região metropolitana, né, de Salt Lake City. No Brasil, os mormons, eles são em torno, e lógico, isso não são dados, vamos dizer assim, do IBGE, né? São dados da própria seita. Né? Então, a gente não tem como saber 100%, né, se é verdade ou não. Né? Mas, segundo os dados que os mormons dão, eles estariam no Brasil, né, com em torno de 1 milhão e 300 mil membros. 1 milhão e 300 mil membros. Eu não duvido que seja um número próximo disso mesmo. Tá? Por quê? Porque apesar de parecer assim, né, a gente olha assim, né, não é em qualquer lugar que vê algum tempo deles e tal, né? Tem ali, o mostrou ali em Porto Alegre, né, tem coisa, mas o que acontece? Eu tenho conhecidos, né, pelo menos um, né, próximo, né, é um cara que já foi vigilante ali na Caixa, né, e tal. A Marina contou que ela já teve colega na escola, né, que era mormon. Então, sabe, volta e meia a gente se depara com algum conhecido que quando vê tu vai olhar, um cara ali, um trabalhador comum, né, é mormon. Então não é uma coisa que está tão distante de nós. E entra assim, o templo em Porto Alegre, templo porta aberta? Não, só pode entrar num templo mormon se tu já te tornou mormon. A segurança é muito grande, é muito luxuoso. Só se já se tornou, até porque é aquilo que eu comentei antes, né? Tem toda é uma iniciação, né? Na verdade, como ela tem meio com uma influência, né? Ou pelo menos pegar algumas coisas, né, da maçonaria, né? Então essa parte de iniciação, né, eles fazem igual, né? Tem que primeiro ser iniciado para daí poder adentrar dentro do templo. Bem rígido, assim. Acho que foi ontem ou anteontem que eu e o André fomos naquela Caseirinhos da Nath, padaria. E aí tem a padaria e tem uma sala vazia, onde a gente estacionou o carro assim. E do lado tem uma casa com uma placa dessa, igreja, inscrição. A gente ainda parou e leu assim, o que é isso aqui? Será que é de algum que a gente já estudou? Fiquei pensando, né? Mas não era, né? E tava tudo fechado. O André disse, acho que isso aí nunca funcionou, tá sempre fechado. Eu acho que tem a ver com isso. O cara que morava ali, ele é padrinho lá do Thiago. Ele... Dono da casa? Que morava... Que é uma casa. Nos anos 2000, 2013, para ser mais exato, ele matou um menino na frente da Riachuelo lá com um taco de beisebol. O cara tinha uma loja de moto, e aí... Na frente do Isso, ele tinha uma loja de moto, e eu fiz segurança, esse menino, o de Church, lá estava indo lá olhar, ele estava de moto. Não sei se tentou entrar, alguma coisa, mas falaram que não me contato. E aí o dono, o vigilante chamou o dono, que eu carregava um cacetete, taco de beisebol atrás do carro, matou o guri atrás, mas naquela curvinha, passa o chuveiro, dobra assim, funerário ali, dobra, vai voltando para as horas ali. E aí no outro dia teve uma protesto ali, a população pegou e abriu
quebrou todos os vidros da loja, tirou todas as motos, as Kawasaki, tudo carro que tinha na rua, era incendiário, era uma fogueira, assim, ó, no poste, assim, né? Mas esse é o dono da casa Daí, depois ali botaram uma placa naquela casa ali. Porque as pessoas foram tudo pra frente da casa do cara ali. Até um colega meu lá que morava na rua, tava indo lá, ele falou que cacetava na rua dele, quebrou 2 dentes, ele tava indo pra casa. Ele foi fazer alguma coisa, ele quebrava, assim. E desde 2013 ali, aquela placa, né? Desde 2013 tem uma placa. Placa do que? Desculpa. Como é que é feito? Tá, igreja. Mas não tem um tempo aqui, né? Essa casa que eu acho que é nesse. Não, É essa casa. não, aqui em Capão da Canoa, ali na frente da Dilma. Sim, é essa casa. Ah, tá, vai. Sim, é que é tipo uma casa, não parece um templo, uma igreja. É que acontece, ó. É que assim, ó. É que acontece. Eles têm uma organização. A organização dos Mormons ela é bem estranha. Tá? Os nomes que eles dão, assim, eles chamam tipo assim uma parte mais central, eles chamam de estaca. Estaca. Tipo assim, ó, digamos que, né, daqui a pouco o templo lá em Porto Alegre seria chamado tipo de estaca, né? E depois disso eles têm um outro nome. Eu não lembro agora exatamente qual é mas depois também tem os ramos que eles chamam assim. Então são algumas nomenclaturas assim que ficam, né, estranhas, é uma coisa completamente diferente, assim, né, para nomear, vamos dizer assim, essa organização da igreja, né? Mas daí o que acontece, ó, voltando lá para esse profeta Wilford Woodruff, qual foi vamos dizer assim, o que marcou, né, o período dele, né, da presidência dele, da seita? Foi ele quem fez um manifesto contra a poligamia. Mas por quê? Tá? Ali na década de 70, né, mais ou menos, né, dos anos 1800, né, os Estados Unidos eles implementaram uma lei contra a poligamia. Então botaram uma lei, ó, não é proibida a poligamia, né, nos Estados Unidos. E então, com isso, uma vez que tinha então uma lei, né, para o país, né, contra a poligamia, começou a haver uma pressão cada vez mais forte, né, contra os mormons, em cima dos mormons. E aí começou, né, a haver uma pressão e daqui a pouco, né, foi, ó, ou vocês tomam uma posição em relação a isso e se sujeitam, ou então, né, o governo dos Estados Unidos vai extinguir com essa seita aí. E vai desapropriar todos os bens de vocês, né, e, sabe, iam terminar com tudo. Aí o profeta Wilford Woodruff, depois de muita oração, recebeu uma revelação. De que de que Deus tinha dado uma visão para ele, né, de que para que materialmente, né, para que nessa terra a igreja pudesse ser preservada, eles iam precisar, né, se sujeitar à lei, né, do governo, né, e não permitir mais a poligamia, né, no meio, né, passar a defender a monogamia. Então, isso foi em 1890, tá? 1890. Em 1847 tem uma coisa importante, eu não sei se tu citou, que é a divisão que houve, o racha, né, dentro dos mormons. Ah, sim, não citei ainda, não citei. E são 3 grupos, né, são 3 facções que eles chamam, né? Tem sim. Essa que é a principal que tu está falando até agora, e tem 2 que são um pouquinho diferentes, né? Sim. Então tem essa questão da poligamia, né, em 1890. Então, a partir de 1890, os mormons, vamos dizer assim, deixaram, né, de ter a doutrina da poligamia, mas, né, deixaram entre aspas, e vamos dizer assim, em tese, né, eles não teriam mais a prática,
Mas agora, o coração deles, eles mantêm isso até hoje. Eles se sentem ressentidos, né, de terem, vamos dizer assim, tipo, sido obrigados a ter que abandonar essa prática. E, na verdade, muitos que não quiseram se sujeitar, fugiram dos Estados Unidos, se estabeleceram no México. Formaram comunidades no México para poder se manter na prática da poligamia. Já que nos Estados Unidos não iam poder mais continuar, iam perder, né, tudo, venderam o que tinham lá e tal, e se mudaram para o México, formaram comunidades no México para poder manter a prática. E outro fato histórico dos presidentes ali, né, e cada presidente sempre vai ser um profeta, né, é o Spencer Kimball. Isso já agora, né, no século passado, em 1978. Qual foi a revelação que ele teve? A de estender o sacerdócio para todas as raças. Porque até então só branco podia ser sacerdote. Qualquer pessoa de ascendência africana não podia ser sacerdote. Em algumas situações até poderia ser, tipo, na verdade no primeiro momento não podia nem ser batizado, eles nem batizavam, eles já, tipo assim, ó, eles tinham uma certa, toda uma técnica, né, de chegar na casa da pessoa que eles estavam lá tentando né, converter ao mormonismo e tal. Eles olhavam as fotos, né, para ver se nas fotos da família tinha pessoas negras e tal. Dependendo da situação, se eles viam que tinha pessoas negras na família e tal, eles já davam no pé, nem se insistiam para querer converter aquela pessoa. Sério? Eles têm uma característica de convivência que parece que elas... como é que é aquele Amish? São comunidades assim, entendeu? Poligâmicas. Eles têm essa cultura também, né? Como toda seita lá já nos Estados Unidos, em regiões muito grandes, geográficas. Então, tipo, surgiram vilarejos lá em Utah, e onde eles podiam viver livremente, digamos assim, né? A sua poligamia não é aberta ao público, né? Sim. Isso aparece em filmes até. Então, essa entre aspas, né, revelação que o profeta Spencer Kimball teve, né, foi em 1978. Olha o tempo. Mais de 130, 140 anos depois, né, do surgimento, né, da seita, é que eles foram, né, digamos assim, permitir que negros, né, pudessem exercer o sacerdócio, né? Porque antes era vedado, né, para alguém que tinha, não era nem só a questão tipo, de ser completamente, né, de ser negro, de ter qualquer ascendência africana, né? Podia ser, o cara, né, lá um vô, né, né, era negro, né, podia ser todos os outros, né, não importava, né, eles não queriam, exatamente. Eles permitem que a gente veja algumas coisas, o público tem na internet cultos deles, mas é óbvio que não aparece assim a doutrina, aquilo que eles não querem. Exato. Mostrar, eles não mostram. Mas, por exemplo, assim, a parte musical deles é angelical, um negócio fora do normal. Se tu assiste a hora do louvor deles ali, que eles estão imitando, no caso, né, o negócio é fora de série, assim. É angelical, o negócio o nível dos caras musical, de uma excelência, assim. Falando nessa parte, assim, ó, a parte artística deles, tá? É muito forte. Alguém já ouviu falar de uma série? Não. De histórias bíblicas, Chosen. The Chosen. Chosen. Isso aí. Assim, ó, ela não foi dirigida por mormons, tá? Ela foi dirigida, né, por evangélicos.
Mas o estúdio de gravação é um estúdio Mormon, da série The Chosen. Aquele filme que está tendo bastante comentário atualmente, Bastante propagado. como é? Som da Liberdade. Sound of Freedom. Ele não é produzido por Mormons, tá? Mas o estúdio, o Angel Studios, aquele, né, que gravou, que acabou produzindo o filme, então, o estúdio, esse Angel Studio é um estúdio Mormon. Né? Então vê como eles têm, sabe, né, essa área, né, artística e de mídia, né, deles, assim, é muito desenvolvida, muito forte. No YouTube é muito comum, tu assiste um vídeo, quando vê aparece uma mensagem assim, tu vai assim, alguém está pregando o evangelho. Assim, por pouco tu não é enganado, assim. Tem vários vídeos que é deles, assim, falando de Jesus e tal. Daqui a pouco, assim, tu vê assim, mas não é, né? Não, é os Mormons. Mas não é. Mas não é. Os travestindo diante de luz. Né? Tem muitos vídeos, assim, deles. Tem que cuidar, assim, porque são muitos vídeos. Que eles produzem uma caricatura, assim, cristã e tal, mas não é nada, assim, enganoso. E aí agora, bom, tudo isso que eu fui falando, né, é do ramo principal, tá, do mormonismo, né? Mas, né, houveram, né, grupos dissidentes, tá? O principal grupo dissidente, né, o nome da seita ali é muito parecido, né? Que o da seita principal, qual é? A dos Mormons Igreja de Jesus Cristo dos Santos dos Últimos Dias. Só que vamos dizer assim, o principal desdobramento ali, né, a principal dissidência, tá, é a Igreja Reorganizada de Jesus Cristo dos Santos dos Últimos Dias. Né? É o mesmo nome praticamente, só que em vez de Igreja de Jesus Cristo dos Santos dos Últimos Dias, é a Igreja Reorganizada dos Santos dos Últimos Dias. E esse ramo aí, ele vem da onde? Vem de um dos irmãos do Joseph Smith. A própria mãe do Joseph Smith. Né? Ou seja, não eram fracos, né? Eles estavam ali. E segundo, e eles, né, se entendem como, vamos dizer assim, os verdadeiros, né, o verdadeiro remanescente, né, lá. Só que eles são em bem menor número. Né? Eles têm, na década de 90, tá? Eles eram em torno de 200 a 300 mil nos Estados Unidos. Né? Então, né, comparando com os outros, né, com o ramo principal, né, eles eram bem menor, né? Mas estavam crescendo naquela época. Eu não cheguei a ver hoje quantos são exatamente, tá? E também teve um outro ramo, eu não lembro o nome, não sei se tu tem aí o nome. Igreja de Cristo do Lote do Templo. Isso. Esse aí, o que acontece? Em Blooming. Teve um dos primeiros lugares que foi, vamos dizer assim, se não me engano, foi o primeiro templo que eles construíram, assim, né, que foi separado, assim, que Deus teria, né, Deus, né, entre aspas, né, teria dado uma revelação, né, pro Joseph Smith, onde eles deveriam construir, né, o templo e tal. E aí quando aquele local, né, que foi... Não em Israel, né? Hã? A construção do templo não seria em Israel, mas seria nesse endereço, em Blooming. E aí recebeu aquela revelação, e aí acontece. Ele disse que não seria em Israel, mas em Blooming, no endereço desse templo aqui do lote do... E aí... Isso que é lote do Sim, e aí eles construíram aquele templo ali, e então teve um grupo que, digamos assim, que ficou estabelecido ali, e que são uma terceira ramificação, menor ainda, né? Esses são os menorzinhos, né? Só que o que acontece? Já foi oferecido, aquele grupo maior já ofereceu uma grana muito alta para comprar esse lote ali, para comprar esse templo e tal, né? Porque, vamos dizer assim, acaba que é um local sagrado para todos eles, né? Para todos os mormons, aquele lugar ali é um lugar sagrado. Por quê? Porque teria sido dado por revelação por próprio Smith, né? Joseph Smith.
E aí, então, para eles é um lugar, né, sagrado, então já tentaram comprar, mas eles, né, aquele grupinho que permaneceu ali, por mais que são poucos, né, e detêm o direito sobre aquele, né, lugar, eles continuam né, irredutíveis. Esse terceiro grupo, né, do lote sagrado e tal, né, e eles não vendem, né, de jeito nenhum, né, é deles e ponto. O grupo de Cristo do lote dentro. E olha só uma coisa, é engraçado como, assim, aqui no Brasil eu nunca vi acontecer um negócio desses, mas lá nos Estados Unidos, às vezes essas questões de igrejas, assim, e tal, às vezes são levadas né, por um caminho judicial, assim. Já houve um processo do grupo principal, né, dos Mormons, né, no caso a Igreja de Jesus Cristo dos Santos Últimos Dias, e a igreja, aquela outra, a segunda, né, a segunda maior, a Igreja Reorganizada, né, dos Santos Últimos Dias. Sabe como é que ela se chama hoje, a Igreja Reorganizada? Comunidade de Cristo. Então, eles já eles já entraram, tipo assim, ó, num processo. E por que eles dizem que eles são um remanescente? Né, que eles são um verdadeiro remanescente? Porque nos próprios processos, né, que teve, assim, teve mais de um, né, em mais de um estado, assim, e eles sempre ganharam. Eles sempre ganharam a causa, assim, como, digamos assim, como sendo de fato, né, aqueles que seriam os verdadeiros herdeiros, né, do Joseph Smith, né? Então, por isso que eles dizem que eles é que são o verdadeiro remanescente. Tem muita semântica enganosa aí. Mas, né? Igreja de Jesus Cristo, né, dos santos assim, ó, últimos dias. eles se Mas que é uma coisa, a gente está falando de hermenêutica. É óbvio que ele não usou hermenêutica desde o início, como presbiteriano lá, de família presbiteriana, que ninguém presta, então uma hipocrisia do caramba, né? Então, o que ele... A gente precisa falar desde isso. São demônios. São ensinos de demônios. São enganos, são falsidades, são mentiras, são trevas puras. Sim. Não tem nada de verdade que a gente está falando aqui. É toda uma fábula, toda uma mitologia. E a única verdade é que existiu essas pessoas, existem essas pessoas, mas vivem no engano, vivem no erro, né? Vivem na perdição e nas trevas. Né? Mas quer ver uma coisa? É bem complicado isso. Assim. Ele tem um artigo dele, muito antigo. É porque ele não durou muito, né? Ele é um líder que ele durou pouco, né? Inclusive vai ser uma série ou um filme que vai falar assim, é sobre o perfil de líderes de seita. Está saindo amanhã em grandes streams aí, os grandes streams. Vai sair uma série que apareceu vários líderes de seita para mostrar o perfil, como ser um líder de uma seita. Os caras vão quase que ensinar como ser um líder de uma seita. Um negócio bem louco assim. Eu quero assistir. Quero fundar uma seita. Aí aprendi. Mas assim, na semântica dele, a gente não fala isso assim, mas é uma coisa para nós pensar. Quando nós falamos da eclésia, o Michael explicou para nós no culto, que a palavra eclésia ela carrega o sentido de congregação, de comunidade, de igreja. É nesse sentido. Tá? Em toda a história da Bíblia, toda isso aqui. A eclésia. O que significa essa palavra? Os chamados para fora. Então são pessoas que foram chamadas para viver diferente. A gente está aqui falando, ali tem um monte de bobagem, tem um monte de engano, tem um monte de coisa errada, ok, tudo isso de demônio, beleza. Mas a igreja mesmo não vive o seu chamado. Uma igreja mundana, é uma igreja liberal, é uma igreja que não tem ortodoxia mais, vive aí secularizada. Tu olha para um discípulo de Jesus, parece um mundano. Né? Eu sou de uma geração que as pessoas estavam trabalhando, a pessoa vai dizer, cara, o que tu tem que é diferente? Eu ouvi isso, gente. A pessoa tão antiga assim. Hoje não, tem mais um. Tu é igual ao outro. Tu
Já não tem mais diferença de quem é cristão e de quem não é, então isso é muito doloroso para nós. Porque o sentido de eclésia é o quê? Os chamados para fora, para serem santos, irrepreensíveis, para ter um bom testemunho, para viver de uma forma louca por Jesus, de fato. Não viver conforme o padrão do mundo. Então a gente tem uma igreja totalmente secularizada, totalmente mundana, aparência igual do mundo. Aí usam o texto de Paulo para dizer, não, me fiz não sei o quê, para ganhar não sei quem. Pô, baita falácia, né? Nem é isso que Paulo quis dizer. Não no contexto. Que a hermenêutica não é isso que o texto diz. Diz outra coisa. Está falando de santidade. Está falando de pureza. Está falando de... Quem são esses que foram chamados do mundo? Porque assim a gente vê uma igreja que as pessoas continuam envolvidas com o mundo de uma forma prioritária. E não priorizam o reino de Deus. E não priorizam a igreja. Tu viu como é um paradoxo complicado isso aí, essa conversa, né? A gente está falando de uma seita, okay? Mas a própria igreja parece que não tem uma identidade definida. Então tu te aproxima de pessoas, daqui a pouco tu vai, tu é cristão também? Ah, eu sou também. Né? 2007, né? Se encontraram, né? Ah, tu é cristão? Ah, eu também sou. Tá meio assim a coisa, gente. Você está me lembrando... Desculpa, Michael, mas é só para ver a questão de semântica, né? De ver como isso é importante para a gente refletir. Não sei se era do louvor, mas tocava em baile. Como ele está falando, a questão é que não Secularizado, né? Assim, mundanizado. tocava louvor na igreja e... Ah, não, mas lá estou sendo luz. Não, mas no meio da escuridão. Sim, está sendo luz. Isso é o perigo. No meio do baile começa a tocar um louvor. Falou, cadê a seriedade, né? O cara vive com a seita ali, ela tem uma seriedade, tem mais respeito, provavelmente não. Parece que nós, às vezes, eu me envergonho de falar isso. Porque daí tu vive profanando, tu vive, sabe, murmurando, tu vive um pagão o dia todo, a semana toda se ratear para chegar no domingo aqui, não aqui, eu estou na igreja, né? Aí pagar uma de sabe, de crentão. Isso é complicado. Porque eu estava olhando um filme com a minha filha ontem, né? E aí no filme dizia lá, se tu for acusado de ser um cristão, tu vai ser sentenciado. Aquilo me fez pensar assim, Haverão provas será que as pessoas têm prova suficiente para me acusar que eu sou um cristão? Que eu sou um discípulo de Jesus? Cara, aquilo me fez eu parar e meditar. Como é que é minha vida? Como as pessoas me enxergam? Vizinhos, clientes, passageiros. Como as pessoas me enxergam de forma geral? Familiares, amigos, sabe? Será que realmente eu sei o que é ser eclésia? Nem foi ensinado para nós. Esse é o sentido de ser igreja. É ser um povo santo, um povo escolhido, propriedade exclusiva. A gente não tem... Deus não é um sócio nosso que a gente fica... Só quando a gente precisa dele, quebra galho. Não, ele é nosso Senhor, nosso governador. A gente cantou aqui hoje. Ele é o invencível, por quê? Porque Deus o fez Senhor em Cristo. Ele venceu a morte. E comprou com sangue, então a igreja é dele. Então ninguém vence ele mais sobre isso. Por isso que ele é invencível, ele já venceu. Então, nesse aspecto, ele é o sol da justiça, ele vai nascer. Cara, não tem uma noite, hoje eu expliquei para minha filha isso, que não vai ser rompida pelo sol. Todas as noites que existirem vão ser destruídas pelo sol. Todas. O sol vai romper e vai nascer. Por isso que ele é o sol da justiça. Então, cabe uma reflexão para nós. Como nós estamos vivendo? Está falando de uma seita aqui hoje, podia ser qualquer outra, mas puxando um pouco para nós. Assim. E desde ontem eu estou pensando sobre isso, sobre essas coisas, assim, me permitir falar um pouquinho, mas, sabe, isso é importante porque... Essa inquietação no espírito. Porque pensa comigo assim, ó, eles se denominam a Igreja de Jesus Cristo dos Santos dos últimos dias.
palavra, gente, eclésia, igreja, congregação, chamados para fora, que atenderam o chamado santo, pertencem a Ele a partir de agora, foram comprados por sangue. Eles precisam viver em santidade, sem mistura. Eles, nós. Eles, nós, eu estou dizendo, no sentido da frase, né, sabe? Então, diante de uma semântica enganosa, cabe uma reflexão de uma semântica verdadeira. É muito interessante, sabe, que os nomes, né, muitos nomes de seitas, assim, sabe, né, Parece que são convincentes, assim, sim, né? Há um engano ali por trás, né, mas quando tu olha o nome em si, por exemplo, esse nome, né, Igreja de Jesus Cristo dos Santos Últimos Dias, é um nome que muito bem, né, se não fosse, lógico, né, daria para pôr. Nós não somos os santos, né, dos últimos dias, de fato. Que nome lindo esse. Olha esse nome que a Marina leu, maravilhoso esse nome. O da igreja organizada, né? Que é Comunidade de Cristo. Então, assim, né? Bom, vamos começar então a derrubar, né, cada um, né, porque a gente foi falando toda a história da seita, né, todas as fábulas e fantasias, né, do Smith, né, e tudo mais, mas, né, começando a derrubar, né, esse castelinho de areia, né, deles. Né, primeiro ponto, sobre o que está edificada, né, as doutrinas dos mormons. Está edificada sobre só a Escritura ou não? Essa já é a primeira coisa que a gente tem que analisar. A gente vai analisar uma seita, saber se é seita ou não. Primeira coisa, só a Escritura. Eles defendem só a Escritura ou não? Claramente não, né? Eles acrescentam à Escritura pelo menos 3 livros, tem outros, tá? Tem outros, mas os 3 principais são Doutrina e Convênios, Pérola de Grande Valor e o famoso livro de Mórmon. Esses são os 3 principais livros. Tem outros livros, né? Mas os 3 principais, assim, são esses 3. Pérola de Grande Valor. Eles têm, assim, às vezes, como que num formato de Bíblia, em capa preta, borba dourada, né? Tudo assim, onde tu tem os 3 livros juntos. Tu tem o Doutrina e Convênios, Pérola de Grande Valor e Livro de Mórmon. Os 3 num só. Né? Aí o que acontece? Então, só por aí, para acrescentar, né, outros livros, novas revelações, novas doutrinas à Escritura, acabou. Eles jogaram por espaço, né, só a Escritura. Então não existe isso para eles. E a Escritura não só é só mais um, como é um no qual eles não têm confiança. Porque eles dizem que a Bíblia é um livro sagrado, um livro, né, útil para as doutrinas e tal, até onde ela é bem traduzida. E segundo eles, né, tudo aquilo que for contra, né, que tu pegar e mostrar assim, mas isso aqui que tu está dizendo está contra o que está escrito na Bíblia. Ele vai dizer assim, não, é porque isso aí foi mal traduzido. Esse vai ser o argumento. Então, assim, eles utilizavam King James. Aqui no Brasil, eu já ouvi falar que tem Mormon que usa ACF. Sim. Não sei se todos os Mormons, né, quando usam uma Bíblia em português, usam ACF, mas né, tem irmãos que entraram em contato com Mormons que estavam usando ACF. Mas que adianta ter uma Bíblia, né, a melhor tradução em português e não confiar, sabe? Dizer assim, né, que toda vez que o Mormon chegar ali no texto e ler, e isso aqui está indo contra a minha doutrina, que eu fui ensinado, né, na igreja Mormon. É porque deve estar mal traduzido. Aí olha o engano de Satanás, sabe? Para manter a pessoa cativa, né, nas trevas. Então, aí já está o primeiro ponto, né? Onde a gente nem precisa insistir muito. Eu vou trazer mais algumas questões, né, específicas assim, sobre o livro de Mórmon e tal, na semana que vem, trazer um pouco mais de detalhes, assim, né? Mas, né, nesse sentido principal, né, primeiro, né, de
Se é ou não sola escritura, claramente, né, não são, né, estão muito longe disso. Né. Outro ponto, né, agora, né, sobre a doutrina de Deus, né, Trindade, né, se eles creem ou não na Trindade. Se for perguntar, chegar, né, dois missionários, né, dupla, né, com crachazinho preto, camiseta branca, mochilinha preta nas costas, né, sapatinho, calça social preta, que normalmente eles, né, normalmente andam dessa forma, né, baterem na porta, né, ou abordarem na rua e tal, perguntar para eles: vocês creem na Trindade? Existe uma grande possibilidade de eles dizerem: sim, cremos na Trindade. Só que aquilo que é Trindade para eles não é a definição bíblica, né, do que de fato é a doutrina bíblica, né, da Trindade. Porque eles creem que Pai, Filho e Espírito Santo são três, não são simplesmente três pessoas distintas. Eles são três seres distintos, ou seja, que são três deuses. Eles não creem, na verdade, numa trindade, triunidade, Deus triuno. Eles creem em três deuses. O Pai é um Deus, o Filho é outro Deus, o Espírito Santo é outro Deus. São três deuses. E eles creem, eles dizem que existe uma diferença, que o Pai tem corpo físico, o Filho tem corpo físico, e a única diferença é que o Espírito Santo não teria corpo físico, seria só Espírito. Essa, né? Mas o Pai seria um Deus com corpo físico, o Filho também seria um Deus com corpo físico, e o Espírito Santo seria um Deus, mas sem corpo físico, só Espírito. Por isso, né, Espírito Santo. Né? Então, assim, é triteísmo isso, não é trinitarianismo. Isso se chama triteísmo. A gente já abordou isso quando a gente estava estudando sobre a questão da doutrina, a trindade, né, as heresias, né, sobre a doutrina de Deus. Né? A gente viu, né, sobre biteísmo, triteísmo, politeísmo. Né? E então a doutrina deles é, num primeiro momento, triteísta, mas no final das contas eles são politeístas. Por quê? Porque eles afirmam, olha só, aqui são escritos, tá, deles, dos mormons. O próprio Deus já foi tal como nós somos agora. Ele é um homem exaltado. Eles chegam, agora um outro ponto, a doutrina deles ela não é coerente, tá, irmãos? Então, às vezes a gente vai ter afirmações que daqui a pouco, tá, mas isso é uma contradição. É uma contradição, mas é a doutrina deles. E doutrinas diabólicas, doutrinas demoníacas, aquilo que não é a verdade, sempre vai haver contradição. A gente já viu contradições nos muçulmanos, a gente viu contradições nos adventistas, nos testemunhos de Jeová, sabe, quase tudo que é seita, né, que tu olha assim, é cheio de contradições, de coisas assim, então não fecha, não encaixa uma coisa na outra, né? Lógico que não vai encaixar, porque quando se trata com a mentira, né, a mentira não consegue, sabe, ser, né? Não se encaixa. Acerca de Deus, agora o vídeo aqui é do Brian Jung. Uhum. Agora ouvi habitantes da terra, Deus, gentios, santos e pecadores. Quando o nosso Pai chegou ao jardim do Éden, ele entrou em um corpo celestial, trouxe consigo a Eva, uma das suas esposas, e ele ajudou a organizar o mundo. Ele é Miguel, ele é arcanjo, ele é o ancião de dias, acerca que os santos homens precisam enxergar como um homem falado. Isso aqui está no Revista de Discursos, volume do Brian. Eu tenho essa citação aqui. Uma das suas esposas. Eu tenho uma citação aqui, ó. Olha só. Nessa citação aqui, ele vai até essa parte aí e ele tem ainda uma frasezinha a mais aqui. Diz assim, ó: Ele é o nosso Pai e nosso Deus e o único Deus com quem temos de tratar. Ou seja, eles declaram que tudo isso. De quem é que está falando aqui? Tá vendo? Eles estão falando de Adão, né? Então que o Pai Seria o Adão. E quando eles dizem que mas Adão pecou, e eles dizem sim, mas isso foi bom. Eles dizem que foi bom Adão ter pecado. Eles dizem que foi bom Adão ter pecado. Na teologia deles, eles entendem, né, que Adão teve um monte de mulher. Sim, porque a Eva era uma das suas esposas. O
Politeísmo, né? Porque a poligamia para eles é algo que começa é algo que é antes da criação do mundo para eles. Nossa! Sim, porque uma vez que Deus teria criado o mundo, né, eles dizem que a doutrina deles é tão diabólica, meus irmãos. Assim, ó, é tão sabe, eu estava ontem, né? Ontem eu assisti vários vídeos, tá? De um cara que deve ser um ancião, assim, que é um elder, né? Elder é ancião em inglês, né? Mas né, dos mormons, assim. E eu estava vendo vários vídeos, né? Sobre a história deles, daquilo que ele estava contando, assim, e o cara, assim, ele contava algumas histórias, assim, de quando o Joseph Smith morreu e outras situações, assim. Ele quase chorava, assim, sabe? Era um cara, assim, ele se emocionava, assim, contando. E eu fiquei muito triste, assim, sabe? Triste por saber que tem tanta gente perdida, sabe, nesses erros, nessas heresias, né, doutrinas diabólicas, assim. Né? Ele chorava de emoção, de tristeza, por causa, né? Eu chorava de tristeza por causa dele, né? E de tantos outros que creem, né, sabe, nessas heresias. Sabe, de fato, sabe, se gera uma coisa assim, como é que pode, sabe, tanta gente enganada. Sabe, tanta gente, sabe, que não crê na Escritura, né? Preferem crer em tanta bobagem, sabe? Sabe, tu olha assim, tá na hora que dá pra ver de cara aquela fantasia, quando a gente conhece a verdade e é guiado pelo Espírito Santo, a gente vê de cara, a gente tem discernimento de saber que é uma bobagem, que é uma fantasia. Mas agora, alguém que não tem o Espírito, alguém que não conhece a palavra de Deus, né, e alguém que ainda, né, começa ali a ser influenciado por demônios, porque assim como nós nos convertemos, quem é que influenciou o nosso coração para crermos na verdade? O Espírito Santo de Deus. Para que esses homens creiam na mentira, é só um homem ali falando e convencendo? Ou há espíritos demoníacos trabalhando no coração das pessoas? É certo que há espíritos demoníacos trabalhando no coração das pessoas para né, aderirem a essas seitas e crerem na mentira. Então, assim, né, e aí ele falando, sabe, defendendo a poligamia, né, e tal, né, tipo assim, aquela coisa, sabe, né, triste porque foram obrigados, né, a ter que, né, abandonar isso. Eles eram mormons e foram congregar na época desses outros, né, eles foram. E só que eles um dia ficaram um tempo lá na igreja e consumiram. Aí que veio eles voltaram dos mormons. E ela, numa situação contando para nós, assim, que ela foi batizada várias vezes pelos mormons, porque eles batizam os vivos pelos mormons, né? Sim, a gente vai trabalhar na semana que vem sobre desconstruindo essa heresia deles aí também. Mas é cabuloso o negócio, assim, é muita treva, assim. Aí, assim, ó, outra coisa que eles falam, tal como o homem é, Deus já foi. Olha só, tal como o homem é, ou seja, aquilo que nós, né, eles dizem que, então, Deus já foi tal como o homem é. Tal como Deus é, o homem poderá ser. Então eles creem que o homem poderá se tornar divino, poderá se tornar um Deus. Os santos homens e eles usar essa expressão, né? E eles creem, olha só, eles creem que os santos dos últimos dias, né, na medida que, né, são batizados, na medida que seguem, né, todos os preceitos ali, né, as ordenanças, essas coisas tudo, né, as obras, né, seguem ali o livro de Mormon, né, a Pérola, né, toda, né, a doutrina deles ali, que a pessoa pode, então, ela vai ser salva e tal, e que para eles também entra naquela questão que eu tinha perguntado, o que seria o céu para eles? Eles não têm uma definição exata, né, de céu, assim, mas uma das coisas que eles entendem como propósitos para o futuro, para a eternidade, é justamente o homem se tornar um Deus, e cada um, ou seja, eles entendem que cada um pode se tornar um Deus, e depois ter o seu próprio mundo, onde ele vai ser o Deus de um outro mundo, que vai ser povoado por ele, e que ele vai ser o Deus daquele mundo. O guardião da galáxia. Porque eles creem que aquilo que o homem vai poder se tornar um Deus e ser o Deus de um outro mundo, ou de outros mundos até, eles creem que isso é o passado do nosso Deus. Quer dizer, do nosso não, né? Eles tentam dizer que é o nosso, né? Mas não é o nosso, né?
É só o deles, né? A imaginação, a fantasia, né? A fábula, né? Que é o Deus deles. O coração deles. Então eles dizem que Deus era um homem, eles dizem que o homem poderá ser Deus, que há muitos deuses, que os deuses têm esposas, no plural, né? Que Adão é o arcanjo Miguel, que Adão também é um ancião de dias, que seria o nosso pai e nosso Deus. Só que, lógico, isso não é o que a Bíblia ensina. Isaías 43:10, diz assim, e 11: Antes de mim Deus nenhum se formou, depois de mim nenhum haverá. Eu sou o Senhor e fora de mim não há Salvador. Aleluia. Isaías 45, do 21 ao 22: Pois não há outro Deus senão eu, Deus justo e Salvador, não há além de mim. Olhai para mim e sereis salvos, vós todos os termos da terra, porque eu sou Deus e não há outro. A história de que o Pai, né, tem um corpo físico, né? João 4:24, Deus é Espírito. Jesus tem um corpo, mas o que é o corpo de Jesus? Da sua natureza humana, não tem a ver com a sua natureza divina. Jesus é uma só pessoa, tá? Mas as naturezas de Cristo, elas não se misturam. Tá? Jesus é um só, é uma pessoa, tá? É uma pessoa divina, mas ele é 100% Deus e 100% homem. E a natureza humana de Cristo não se mistura com a natureza divina. Tá? Elas estão unidas à pessoa de Cristo. Mas elas não se misturam ao ponto, né, de Jesus ser tipo meio Deus e meio homem, de ser uma mistura ali, né, uma espécie de semideus, né, de homem misturado com Deus e tal. Não, essa não é a natureza de Cristo. A gente já estudou sobre a natureza de Cristo, né, mas só para reforçar isso, né? Então, o corpo que Cristo tem é o corpo humano, não é um corpo divino, não é o corpo dele como Deus, é o corpo dele como homem, é o corpo do homem Jesus Cristo, e que está então a sua natureza humana unida à natureza divina, na pessoa de Jesus Cristo. Uma pessoa única, que é uma pessoa só, né, tem ambas as naturezas unidas na sua pessoa, a natureza humana e a natureza divina, mas ambas as naturezas não se misturam. Então, Jesus como Deus, em sua natureza divina, ele é Espírito. Tá? Ele possui corpo por causa da sua natureza humana. Ele se encarnou, então ele passou a ter um corpo, né, quando ele se encarnou. Ou seja, quando ele assumiu a natureza humana, por isso que ele tem um corpo. Mas agora o Pai não encarnou, o Espírito Santo não encarnou. Então o Espírito, o Pai, né, não tem um corpo humano. Não tem né? Eles podem, se quiser, se manifestar materialmente, né? Deus é Deus, ele pode, né, se manifestar da forma como ele quiser, mas agora, né, que possui um corpo humano, né, um corpo é Cristo. A Bíblia não diz que eles fizeram isso. Então seria uma hipótese de manifestação que eu não sei, eu não creio que seja o caso. Assim. Eles não se manifestaram na carne. Sim. Se a Bíblia não diz, a gente. Sim. É só conjectura, né? Exatamente. Por exemplo, assim, quem gosta do filme A Cabana aí? não. Vai uma heresia. Vai uma heresia. Uma humanização. Como é que eu dormi então? Vai uma heresia, entendeu? Então, né, sobre a doutrina de Deus, então, né, a gente conclui aqui. Semana que vem a gente entra mais a fundo assim, né, na cristologia, né, na doutrina de Cristo, na doutrina da redenção, né, e dentre outras, né, doutrinas que eles têm, assim, a gente vai abordar assim, né, vários outros. Ô Marcos, deixa eu só ler Então, isso aqui, estava falando basicamente é isso. esse texto que eu separei ontem. Uhum. Estou lendo o 1 João. Estou lendo várias pessoas. E tem um versículo aqui que eu queria ler para os irmãos. 1 João capítulo 5, versículo 20. Depois eu passo para quem quiser. E sabemos que já o Filho de Deus é vindo. E nos deu entendimento, para que conheçamos ao verdadeiro. E no que é verdadeiro,
estamos, isto é, em seu Filho Jesus Cristo. Este é o verdadeiro Deus e vida eterna. Amém. 1 João 5:20, só para exatamente o que o Marco estava falando naquela última. Quem pegou aquela última fala dele, eu lembrei, eu separei ligeirinho aqui, eu tenho lido essas cartas.